A paz do Senhor Jesus para todos. Bem-vindo ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios para a lição de número 5 do terceiro trimestre de 2023 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD para adultos, que tem como título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. Antes de começar a lição propriamente, não esqueça de inscrever-se no nosso canal e deixar seu like. E atente aqui para o link aqui abaixo na descrição deste vídeo, o link para maiores informações dos nossos cursos na área de teologia, curso básico, curso médio, cursos livres da Faeste Academia, para abençoar a sua vida. Muito bem, o texto áureo diz assim: E eis que em seu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 31. Verdade prática. A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil e intrauterina do presente século. Leitura bíblica em classe encontra-se em Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 25. Introdução. Deus é o autor supremo da vida. Por isso, as Escrituras a valorizam desde a concepção no ventre materno. Veja o que está escrito em Salmos, capítulo 139, versículo 13 ao 16. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura de morte infantil no útero. A ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida afronta a soberania divina. Nesta lição, estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Tópico 1, a concepção de Cristo. Subtópico 1, o anúncio do nascimento. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. Lucas 1, 26 e 27. O ser angelical lhe faz uma revelação. Em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás seu nome de Jesus. Diante do inusitado, Maria indaga: como se fará isso, visto que não conheço varão? A pergunta demonstra a perplexidade da virgem de como se daria a concepção sem a participação de um homem. No Evangelho, a menção à cidade de Nazaré é profética, pois o Cristo seria chamado de Nazareno. Lucas enfatiza a virgindade da donzela e a descendência de José da casa de Davi. Essas informações integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno o relato bíblico. Então, veja só, nesse primeiro subtópico aqui, o comentarista vai tratar do que aconteceu ali com Maria, que recebeu a visita do anjo Gabriel, que anunciou a Maria que ela ia conceber um filho, e esse filho seria o Senhor Jesus, o Salvador da humanidade. Mesmo ela sendo virgem, ela seria envolvida pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, e geraria essa criança ali no seu ventre. Isso mostra a importância que Deus dá para a vida desde a concepção, desde o momento ali da fecundação. Muito bem.
Subtópico 2, a miraculosa concepção. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa, descerá sobre ti o Espírito Santo. E por isso declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus. A jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como um incentivo de sua fé. A tua prima ou tua parenta concebeu um filho em sua velhice. Veja só, aqui o anjo Gabriel disse para Maria, a sua prima, a sua parenta, Isabel, que já é uma pessoa de idade avançada, que era estéril, não podia ter filhos, ela também ficou grávida pelo poder de Deus e vai ter um filho que a Bíblia diz que é o João Batista, que seria o precursor do Messias, aquele que prepararia ali o caminho, o terreno para que o Senhor Jesus Cristo começasse o seu ministério. Então, o testemunho das Escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. Então, ao longo da história das Escrituras Sagradas, várias mulheres que eram estéreis, que pelo poder de Deus puderam conceber, como por exemplo a Sara, a Ana, Rebeca e outras, que eram estéreis, mas pelo poder de Deus engravidaram, conceberam e tiveram filhos. Então isso foi uma preparação para esse momento culminante em que uma virgem, Maria, conceberia pelo poder do Espírito Santo o próprio Filho de Deus. Subtópico 3, a bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. Gênesis 1, 28. Por isso, o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e a outra de idade avançada. Lucas 1, 34 e 36. Isabel trazia João em seu ventre, João Batista, que nasceu com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, que nasceu para ser o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então veja só, como é que, que Deus enfatiza na sua palavra a sacralidade da vida no ventre da mãe. Então, isso de dizer que ainda não é uma pessoa, ali o feto ainda não é uma pessoa desenvolvida, que não tem entendimento, que se pode retirar do ventre materno, porque ainda não é exatamente uma pessoa moral, e isso é uma falácia dessas ideologias pós-modernas. Na verdade, é uma vida, e Deus é o autor da vida, Deus é que tem o poder de dar vida e tirar a vida, somente Deus tem esse poder. O ser humano não tem esse poder, e o ser humano, quando propugna esse tipo de coisa, de aborto, de que é possível tirar, porque ainda não é uma pessoa, tirar o feto até tanto tempo, isso está indo contra a vontade de Deus, a palavra de Deus, que é bem clara, que Deus valoriza a vida no ventre da mãe. Tópico 2, a cultura da morte. Subtópico 1, o projeto ideológico. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia, a apologia ao suicídio e o controle da natalidade. Mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro
a cultura cristã, como vimos no tópico anterior. Nesse sentido, estimula-se a eugenia, o descarte do ser humano com alguma má formação, ainda no útero materno. A maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto de seu ventre. Então veja só, o projeto ideológico pós-moderno, né, isso não é de hoje, obviamente, mas já vem de um tempo, eles querem justamente, né, desfazer o que a moral, a ética judaico-cristã sempre enfatizaram, que é a sacralidade da vida, mesmo, né, ou melhor, também no ventre materno, ali desde a fecundação. É isso que nós, a Igreja de Cristo Jesus, crê, né, e defende. Mas essa ideologia não, ela propugna que não tem problema fazer aborto, a eutanásia, que as pessoas que estão ali entre a vida e a morte, desligar os aparelhos ou através de outros recursos, fazer com que a pessoa venha a óbito. Também apologia ao suicídio, dizendo que o suicídio não é algo errado moralmente, mas que é uma saída para muita gente. E também o controle da natalidade, que é feito de forma artificial. Isso tudo é uma cultura da morte, uma cultura que não valoriza a vida, conforme a palavra de Deus, né, nos ensina. Subtópico 2, o direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. O slogan "Meu corpo, minhas regras" é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha de vida ou de morte. Nessa percepção estão os direitos, entre aspas, à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e outros. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Nesse quesito, as Escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado, que, embora livre, o ser humano não tem o direito de profanar o seu corpo, e que a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. Então veja só, o que essa cultura pós-moderna, anticristã, antibíblica, antideus, né, insiste em dizer que é direito do ser humano ter autonomia sobre o seu próprio corpo. Ele faz o que ele quiser com o seu corpo. Tá certo. Né? Se a pessoa quer poluir seu corpo, quer estragar o seu corpo e com essas práticas, né, ilícitas na área da sexualidade, né, depois vai ter que prestar contas, né, diante do autor da vida, do Deus que vai cobrar tudo que se faz por meio do corpo. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, assim, essas ideologias pós-modernas, essa cultura que está espalhada aí através de filmes, de séries, de literatura, de meios de comunicação, que está se espalhando cada vez mais, tentando defender o indefensável, que é o direito à pessoa fazer o que quiser do seu próprio corpo, em detrimento de outras pessoas. No caso aqui do aborto, é um ser vivo que está dentro do ventre materno. Mas eles dizem, né, meu corpo, minhas regras, eu posso tirar se eu quiser. O problema é meu, ninguém tem nada a ver com isso, mas Deus, que é o autor da vida, considera o aborto um assassinato, um homicídio. E todos que fizerem isso vão ter que prestar contas diante dele. Subtópico 3, a prática do aborto. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. O aborto pode ser não intencional ou provocado no período da gestação. Na lei mosaica,
a lei de Moisés, lá do Antigo Testamento, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. No 6º mandamento, ali do Decálogo, o homem é proibido de matar, de assassinar, o que significa literalmente não assassinar. Os intérpretes do Decálogo, os 10 mandamentos, concordam que a proibição do aborto está incluída neste mandamento. Assim, quem mata um embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Então, as escrituras sagradas são bem claras. O aborto é um assassinato. Por quê? Porque tanto o embrião ou o feto é uma vida que Deus permitiu, é um ser vivo que Deus permitiu. E ninguém tem o direito de tirar esta vida, de remover esta vida. Só Deus tem esse direito. Claro que quando acontece um aborto não intencional, por um motivo fisiológico, aí é outra questão. Mas no caso de ser um aborto provocado, procurado, seja pela própria pessoa ou por outra pessoa, aí trata-se de um assassinato, conforme a interpretação do texto bíblico, do Decálogo e de outras passagens também da Bíblia que defendem a sacralidade da vida, que Deus é o autor da vida e só Ele tem o direito de dar a vida e de tirar a vida. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, na descrição desse vídeo tem um link para os cursos de Teologia da Faeste Academia. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com pastores qualificados, professores de teologia experientes, que entendem do assunto. E isso por um preço super acessível. Aproveite essa promoção. Todos os nossos cursos têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas de todo o Brasil. Tópico 3. Sacralidade da vida. Subtópico 1. A vida é inviolável. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus, autor e a fonte originária do fôlego da vida. Nessa perspectiva, o princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Somente Deus tem poder sobre a vida e a morte. 1 Samuel 2,6. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. Então, veja só o que o comentarista diz aqui. A vida humana é sagrada, porque é um ato criativo de Deus. Só Ele é que pode dar e tirar a vida. Ninguém mais, nenhum ser humano tem essa licença ou essa autorização. Se fizer, quem faz isso está indo contra a vontade de Deus, está indo contra a palavra de Deus, está indo contra o que Deus estabeleceu. E aí, nesse caso, haverá consequência para essa pessoa, ou para essas pessoas que defendem esse tipo de coisa, como o aborto, por exemplo, a eutanásia e outras culturas de morte. Então, veja só, o cristão na sociedade pós-moderna ele tem que sempre levantar a sua voz para defender a vida, ser contra o aborto. O cristão não pode ser favorável ao aborto. O cristão que segue ao Senhor Jesus Cristo, que segue a palavra de Deus, não pode ser favorável ao aborto de forma alguma, porque senão está indo contra os princípios da palavra de Deus. Subtópico 2, o começo da vida. As escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. Jeremias 1,5. Que Deus chamou ele
né, ou conheceu, né, ainda informe, sem forma, né? Olha só o que o texto bíblico diz. O rei Davi, Deus chamou o profeta Jeremias também lá no ventre da mãe dele. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Salmo 139, versículo 13. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. O salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. De acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria e, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou caprichos humanos. Olha só, as Escrituras bíblicas, as Escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento, sempre vão defender a vida. E que desde ali a fecundação, né, o feto e posteriormente, né, a vida humana tem que ser valorizada, tem que ser defendida. Não podemos, como igreja cristã, abrir mão dessa defesa da vida. E não podemos também cair nessa conversa aí dos ideólogos pós-modernos que querem, nessa cultura de morte, dizer que as coisas mudaram, que até alguns que dizem que o texto bíblico precisa ser ressignificado, tudo para poder defender essas ideologias aí anticristãs e antibíblicas. Mas o cristão tem que estar atento, ele tem que ficar... o cristão precisa focar a vida dele, a prática de vida dele, nos princípios das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Ele não pode se deixar levar por essas ideologias pós-modernas. Subtópico 3, a posição cristã. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. A igreja cristã ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. Então é o que nós temos hoje. Essas ideologias aí que estão tentando secularizar os princípios bíblicos, dizendo que as coisas mudaram, que os tempos mudaram, né, que estamos vivendo em períodos pós-modernos, que a religião foi superada, que a Bíblia é um livro antigo, superado, e etc, etc. Mas a igreja cristã verdadeira, fiel a Deus, que segue os princípios da palavra de Deus, tem que se levantar contra essas ideologias e defender o princípio bíblico da autoridade da palavra de Deus e defender a dignidade humana, a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Nós, como igreja cristã verdadeira e fiel, somos contra essa cultura do aborto, da eutanásia, do suicídio, da defesa de suicídio e etc. Toda essa cultura aí que é ensinada hoje, né, na sociedade pós-moderna, a igreja cristã fiel, defensora e seguidora da palavra de Deus, ela se levanta contra. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, de comentar, de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas. Estamos aqui pregando a palavra de Deus, falando, defendendo os ensinos genuínos das Escrituras Sagradas, da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Muito bem, a conclusão diz assim: a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina, dentro do útero. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado da pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico.
acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana, Jó 12:10. Então, essa é a conclusão que o comentarista traz aqui para nós, né, sobre a valorização que o cristão precisa, né, defender da vida em todas as suas etapas, desde ali a fecundação, né, o feto, e também depois que a criança nasce. E ao longo de toda a vida. Nós somos defensores do direito à vida, né? E não abrimos mão dos princípios imutáveis do cristianismo bíblico, ortodoxo e histórico. Então, esse foi o conteúdo desta videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima aula, querendo Deus.